Legal. Agora, uma vez eu ouvi alguém falando que uma dieta equilibrada seria mais ou menos assim: um café da manhã de rei, um almoço de príncipe e um jantar de mendigo. Isso confere? Olha, é algo bem interessante de se avaliar. Por quê? Vamos pensar na questão metabólica. Você, à noite, né, você vai passar a noite dormindo e você vai ficar em jejum. O que acontece quando você acorda de um jejum? O teu organismo ele vai estar ávido por nutrientes, assim, ele vai estar necessitando desses nutrientes, porque você deve encarar o teu organismo como sendo uma máquina, né? Então, se aquele carro, por exemplo, não tem gasolina, como é que ele vai passar, como é que ele vai funcionar no dia seguinte? Então, você, quando acorda, realmente deve fazer uma refeição bem completa. O que a gente chama de refeição completa? É uma refeição onde você vai encontrar cálcio, que a gente recomenda o leite, ou, no caso, derivados, né? Leite desnatado ou integral? Qual o mito que envolve os dois tipos? Depende. Se eu estou falando de uma criança, eu não posso estar indicando leite desnatado para ela. Se eu estou falando de um adulto que ele está querendo emagrecer, então o ideal é que seja um leite desnatado, né? Então, complementando o café da manhã, é importante que ele tenha carboidrato, de preferência um carboidrato complexo, que no caso a gente conhece como pães integrais, frutas, né? Frutas ricas em fibras, principalmente maçã, laranja. É importante ter também queijo, tá? Os derivados do leite. Então sempre deve ser um café da manhã completo, por isso que você deve comer como um rei, tá? E ultimamente o que é que tem acontecido? As pessoas têm feito o contrário. Nossa, como eu pego gente, paciente no consultório que fala assim: olha, doutora, eu chego no trabalho às vezes sem comer, eu saio de casa rápido, não como nada, e no almoço, nossa, como muito, porque eu já não comi nada no café da manhã, acumulou a fome e acaba exagerando tanto no almoço como no jantar. Então, o jantar, como você vai descansar à noite, você deve fazer uma refeição mais leve, porque você não vai, o teu metabolismo, o teu organismo, ele não vai gastar muita energia. Então, se você consome muita refeição à noite e não faz nenhum tipo de atividade física, você vai o quê? Armazenar. E isso pode gerar realmente uma tendência a ter sobrepeso, a obesidade. É isso aqui, eu estou com a doutora Raquel Pessoa de Araújo, nutricionista, certo? Vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto ainda com a doutora Raquel, tirando mais dúvidas. Se você quiser participar, também pode ligar ao vivo para a gente, beleza? Fica ligado, nós voltamos já. O Na Rede já está de volta. Eu estou hoje aqui com a nutricionista, a doutora Raquel Pessoa de Araújo, não é isso? Isso. Bom, hoje em dia, né? Hoje em dia não, de uns tempos para cá, tem aí a mídia, né, abordou muito sobre o culto à beleza que foi implantada pelos padrões de moda, né? As modelos magérrimas, e muita gente se deu mal nessa história, não é? Então, Tepe, a gente tem que respeitar a nossa genética. Às vezes a gente está num planejamento alimentar para emagrecer. O ideal é buscar o teu peso ideal, né? Existem cálculos que a gente faz para determinar um peso ideal, para você ficar com um peso saudável. Mas o que é que tem acontecido? As adolescentes, principalmente, elas acabam exagerando e esse culto à beleza acaba se tornando uma doença, né? A gente geralmente em consultório vê muito algumas adolescentes já com problemas de anorexia, bulimia, né? Então, tudo isso buscando a beleza, só que acaba se tornando tão doentio que não acaba sendo mais saudável e isso pode gerar danos à saúde, né? No caso, esse vídeo que passou, achei bastante interessante, que
o Ruca. O Ruca. Não é isso? O Joca era o gordinho, o Joca era o magrinho. Isso, o Joca, no caso, ele fez tudo direitinho. Né? Ele não estava tão feliz com o estado nutricional dele, estava se sentindo um pouco gordinho, então foi malhar, fez uma alimentação legal e conseguiu o objetivo dele. Já o outro amigo dele, ele não comia direito, né? E isso acabou causando danos à saúde dele. Então, a nossa alimentação ela é um ponto muito chave, é um ponto importante para a nossa saúde. E existem adolescentes que acabam se criando outros métodos para emagrecer, como a bulimia, que é aquela questão de estar provocando o vômito, a anorexia, que às vezes a adolescente ela decide não comer, e isso é muito arriscado para a saúde. Tem até adolescentes, alguns modelos, que chegam realmente ao óbito devido a uma carência nutricional. Qual o primeiro sinal que o pai ou a mãe pode desconfiar do filho em caso de bulimia, anorexia? Qual o primeiro sintoma que ele pode já chamar a atenção? Olha, geralmente o paciente que ele pratica anorexia, você, por exemplo, que é uma família tradicional, gosta de almoçar na mesa, vai ser um paciente que ele não vai querer mais almoçar junto com os pais. Você deve observar. Tem pacientes que a família quer fazer uma refeição, um café da manhã junto, ele começa a ficar mais no quarto, se isolar. No colégio, você não vê aquele aluno comendo, participando do lanche com os amigos. Você percebe que é um adolescente que ele fica mais trancado, mais isolado. O paciente bulêmico, ele é mais sociável, tá? Agora, ele pode apresentar algumas consequências, quem faz bulimia, como prejuízos na região do trato intestinal, como a questão da azia, os dentes começam a ficar amarelos. Por quê? Porque o paciente que ele é bulêmico, o que é que acontece? Ele vai provocar o vômito para que aquele alimento não seja absorvido. Por exemplo, ele toma um pote de sorvete e para não se sentir culpado, ele vomita, ele provoca o vômito. Então ele vai começar a ter sintomas de azia, porque o organismo dele vai produzir muito ácido clorídrico e isso vai provocar até, muitas vezes, uma gastrite, uma úlcera. Ele vai apresentar acidez, principalmente no esôfago. Os dentes vão ficar amarelos, porque grande quantidade de ácido vai passar pela boca. E geralmente, na hora do vômito. Na hora do vômito. E alguns pacientes que são bulêmicos, eles apresentam uma cicatriz na mão por conta do ato de provocar o vômito. Então aquilo, muitas vezes, o dente machuca a mão. Sério? Então é um ponto também que os pais devem observar. Assim, de repente o filho dele está emagrecendo muito rápido e você observa que ele tem esses sintomas, então é interessante avaliar tudo isso. Bom, nós temos aqui o site da doutora Raquel Pessoa, não é? Qual o endereço? É o www.raquelnutri.com.br. Eu convido a todos a participarem, a entrarem no site, tá? Fala um pouquinho sobre a questão da minha vida profissional. E no site, gente, tem como você avaliar o seu IMC. O que é isso? É o índice de massa corporal. Para saber se você está com peso legal, ou se está com um pouquinho de excesso de peso. Então eu faço esse convite para vocês conhecerem. O peso ideal é ser 5 números menos que a altura, mais ou menos isso? Olha, eu costumo dizer que o seu peso ideal é o peso que você se sente feliz, certo? Pensando na questão questão científica, a gente vai fazer um cálculo, que é o peso sobre a altura ao quadrado, e esse peso ele nunca deve ficar ou abaixo de 18,5, nem acima de 24,9, tá? Se você ficar entre 18,5 e 24,9, você vai estar com esse peso adequado. Bom, Raquel, e as pessoas que tentam emagrecer, né, com remédios, fazendo dietas, não conseguem emagrecer e se submetem à cirurgia de redução de estômago? Como que entra o trabalho do nutricionista também aí, nesse caso? Então, quem for se submeter à cirurgia da obesidade, né, como ela é conhecida, ou cirurgia bariátrica, primeiro, assim, para você ser eleito, né, você participar dessa cirurgia, você não, no caso, existe todo um critério que você vai passar junto com a equipe médica para observar se você tem aquelas características para fazer a cirurgia, né? Alguns dos pontos observados é o IMC, no caso
Esse IMC ele tem que estar acima de 40 para ser um paciente